Hallo, hallo, ihr Lieben! Vamos para nossa aula de gramática e vamos aprender preposições em alemão. O que é preposição? Bom, imagina, quando a gente está falando das horas em português, como é que a gente fala? Eu falo assim, às 7 horas eu vou ao shopping. Às 10 horas eu vou malhar. Então usa esse as, né, inclusive com a crase em português, para indicar o horário que eu vou fazer alguma coisa. Que preposição é essa em alemão, né? O que é esse as em alemão? É a palavrinha Muita atenção, né, que você tem que fechar os lábios para falar. Então você fala e não é é Meus lábios fecham. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser dizer que às 7 horas eu levanto, eu digo 7 Uhr, às 7 horas, stehe ich auf. Stehe com auf lá no final é levantar-se, tá? É um verbo separável. Se você ainda não aprendeu sobre verbos separáveis, não se preocupe. Se sim, já sabe, é um verbo separável. E o ich é eu. Então, às 7 horas, eu levanto. O curso termina às 18 horas. Como é que fica? Der Kurs endet 18 Uhr. Der Kurs, o curso, termina às 18 Uhr, 18 horas. Ou, se eu quiser dizer assim, a que horas você tem tempo, né? A que horas, né? Qual hora você tem tempo nesse sentido? Eu vou dizer wie viel Uhr. Então, atenção. Que é a, wie viel, quanto, e Uhr, hora. A quantas horas? O que isso significa? No sentido de a que horas, né? Em que momento, em que horário, né? Quando eu quero perguntar em que horário, eu vou dizer wie viel Uhr. Wie viel Uhr. E depois vem a pergunta. Hast, tem. Do, você tem. E Zeit, tempo. A que horas você tem tempo, né? Em que momento, em que horário você tem tempo? Wie viel Uhr hast du Zeit? Então, a preposição com horas é Só que aí o que acontece? Para cada tipo de tempo, a gente vai ter uma preposição diferente. Se for com dia, vai ser am. Qual que é a preposição que a gente usa com dia em português? Por exemplo, eu digo na segunda-feira, no domingo, no dia 13/7. Então, eu uso no ou na, né? No alemão vai ser am. Termina em M, tem que fechar os lábios, hein? Am. Então, eu digo, por exemplo, am Freitag habe ich frei. Am Freitag é o quê? Na sexta-feira. Por quê? Porque Freitag é sexta-feira. A preposição que eu uso com o dia am Freitag. Na sexta-feira, habe ich frei. Habe é tenho, ich sou eu tenho e frei, livre. Eu tenho livre é o jeito que a gente fala em alemão para tenho folga, né? Em vez de eu falar tenho folga, eu digo eu tenho livre, tá? Então, na sexta, eu tenho folga. Am Freitag habe ich frei. Mais um exemplo. Geht am Sonntag ins Kino. Geht, ele vai. Geht. Ele vai. Am Sonntag, no domingo. Am Sonntag, no domingo. Ins Kino, ao cinema. Sonntag é domingo. Então, eu coloquei o am na frente. Mais um exemplo. Hast du am Montag Zeit? Hast du, você tem. Am Montag, na segunda-feira. Zeit, tempo. Você tem na segunda-feira tempo, ou seja, você tem tempo na segunda-feira. Gente, se for dia do mês, também vai ser am, tá? Se eu quiser dizer assim, no dia 1º, am 1. April, no 1º de abril, tá? No dia 1º de abril. Então, am é para dia, tanto da semana quanto do mês. Fechou? E se eu quiser falar de mês, né? A gente tá aumentando aí. No mês, nós não vamos usar mais am, vamos usar im. Também fechando os lábios, hein, gente? Termina em M. Se eu quiser dizer, por exemplo, em julho é quente na Alemanha, o que eu vou dizer? Im Juli, por que im? Porque é tempo, é porque é mês. Im Juli, em julho, ist es, é, in Deutschland, na Alemanha, warm, quente, né? Então, em julho é na Alemanha quente, ou seja, quente na Alemanha. Mais um exemplo. Sein Geburtstag ist im Oktober. Sein Geburtstag é aniversário, e o sein é dele, tá? Então, dele aniversário não, né? O aniversário dele ist, é, im Oktober, em outubro, tá? Além de mês, gente, quando a gente estiver falando de estações do ano, também vai ser im. Por exemplo, verão, inverno, outono, tá? Por exemplo, ich mag das Wetter im Winter nicht. Ich mag, eu gosto. Só que tem o nicht lá no final dessa frase, né? Então, é uma frase negativa. Eu não gosto. Das Wetter é o tempo. Então, eu não gosto do tempo. Im Winter, no
inverno, tá? Esse Wetter é tempo no sentido de clima, tá? Eu não gosto do clima, do tempo no inverno. Então, im com mês e também com estações do ano. Uma última coisa que eu quero contar para vocês para deixar bem claro é o seguinte, tá, gente? Quando nós temos os anos, por exemplo, 2006, 2018, 1986, 1985, o que quer que seja, em alemão nós não usamos nenhuma preposição. Olha que louco. Porque em português eu falo assim, em 2006 eu fui para o Japão. Em 2010 eu fui para a Alemanha, né? A gente usa esse em. Em alemão não. Eu simplesmente coloco o número sem nenhuma preposição. Por exemplo, 2006 war ich in New York. 2006 war ich in New York. 2006 é o quê? 2006. Em português eu não falo 2006, eu falo em 2006, né? Então, em alemão, anos, gente, proibido, tá errado colocar preposição, tá? War, fui, eu estive, eu estava, ich, eu. Então, em 2006, eu estava em New York, em Nova York. Ich habe mein erstes Handy 2018 gekauft. Então, ich habe, eu, habe com gekauft lá no final é eu comprei, tá? Ich habe gekauft. Eu comprei. É o passado verbo kaufen, comprar. Se você ainda não viu esse passado, que se chama perfect, não se preocupe, esse não é o tema da nossa aula de hoje, então nós não vamos falar sobre isso. Mas o habe com gekauft lá no final, eu comprei. Mein erstes Handy, meu primeiro celular, Handy é celular, 2018, em 2018. Então, aqui não tem nenhuma preposição em alemão, mas em português, para fazer sentido, eu preciso colocar o em. Ou quando eu quero dizer quando ele nasceu, né? Er wurde 1985 geboren. Ele. Wurde geboren, essas duas expressões juntas significam nasceu, essas duas palavrinhas, wurde geboren, ele nasceu. Então, essa frase significa, ele nasceu em 1985. Não, né, gente? Falta o quê? O em português, porque em alemão não tem preposição. Ele nasceu em 1985, wurde 1985 geboren. Se você não sabe falar os números, né, gente? Esse também não é o tema da nossa aula de hoje, não é os números, né? Os anos. Mas aí você pode procurar no Google, né? No YouTube, no nosso Clube de Alemão, né? Clube de Alemão YouTube, procurar como falar os anos que você vai achar nosso vídeo sobre isso. Fechou? Então, minha gente, das ist alles für heute. Isso é tudo por hoje. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!